Quero falar hoje com vocês sobre o segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler aqui direto dos versos 18 ao 29, que foi onde eu fui revelada, fazendo o meu devocional. E depois eu vou citar alguns versículos isolados que também fazem parte da revelação que o Senhor quer nos trazer sobre esta palavra. Amém? Então vamos começar. O capítulo é o 20 de 2 Crônicas e os versos 18 ao 29. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. Aí se levantaram os levitas, os filhos dos coatitas e dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã bem cedo se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Me ouçam, Judá, e vocês também, moradores de Jerusalém. Nesta época Israel estava dividida. Então havia o reino do norte com a sede Judá e o reino do sul com a sede em Jerusalém. Então ele disse: Me ouçam, Judá, e também Jerusalém. Apesar dele não estar com a posse do território de Jerusalém ali naquela situação, ele pediu atenção a todos. Isso nos prova que Deus intervém, sim, quando o povo se une, quando o povo esquece divisão. Jesus mesmo disse: reino dividido, casa dividida, não sobrevive. E ele disse: creiam no Senhor e estarão seguros. Creiam nos seus profetas e serão bem-sucedidos. Depois de ter aconselhado o povo, designou os que tinham que cantar para Deus, vestidos de trajes santos, na frente do exército, dizendo: Deem graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando começaram a entoar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, Moabe e Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e ficaram baratinados. Olha isso, gente. Enquanto adoravam, enquanto entoavam louvores, o simples ato de louvar a Deus baratinou os inimigos de Judá. Calabaias de canto rabachou menerras. Há poder na adoração. Os homens de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E acabando com os moradores do Monte Seir, eles mesmos destruíram uns aos outros. Quer dizer, os próprios inimigos de Judá se destruíram entre eles. É assim quem conspira contra nós. Eles mesmos vão destruir uns aos outros. Nisso, Judá ficou como atalaia no deserto, e só se viam cadáveres, não havendo ninguém escapado. Então, Josafá, o que é um atalaia? É aquele que observa, é aquele que vigia. Então, Judá ficou como atalaia só observando a matança dos seus inimigos, entre eles. Quando Josafá e seu povo vieram para se apropriar de seus despojos, naquela época era assim, vencia-se uma guerra e pegava-se os despojos, as riquezas daquele inimigo vencido, daquele povo que já havia sido vencido. Acharam entre eles gado em grande número, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e pegaram tanta coisa que nem deram conta. Quer dizer, o Senhor, além de dar vitória sobre os inimigos, ajudar, ainda passou os despojos desses inimigos, as riquezas, e não eram poucas, porque diz aqui na palavra, pegaram tanta coisa que nem deram conta. Por 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia eles se ajuntaram no vale de Beraca, e ali louvaram ao Senhor.
Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, voltando ali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os deu vitória sobre seus inimigos. Chegaram em Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Então, a explicação, gente, esse capítulo nos conta como Josafá e o povo de Judá testemunharam um grande livramento da parte de Deus. Acontece que um enorme exército inimigo marchou contra eles. A atitude de Josafá, qual foi? Consultar o Senhor Deus, proclamar jejum, se humilhar e orar. É essa atitude que devemos ter como nação. Ele e todo o povo buscaram a Deus, firmemente. Josafá declara a Deus que não sabe e não tem o que fazer, mas aguarda e confia no cuidado do Senhor. Quer dizer, se humilhou, né? Declarou que era pequeno, que era incapaz como ser mortal, que só Deus ali, resumindo. Como resultado, o Senhor lhes enviou resposta e garantiu. O versículo mais famoso, né, deste capítulo: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Nessa batalha vocês não terão que pelejar. Se prostrem, só fiquem parados, se prostrem a mim, diz o Senhor, e fiquem parados, porque o salvamento virá. O Senhor Deus lhes deu uma instrução para a vitória. Diante das palavras do Senhor, eles colocaram os cantores na frente do exército e foram à batalha louvando a Deus. Aconteceu que quando chegaram lá, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Verso 24 disse isso. Já lemos. Deus lhes deu vitória, porque Deus não pode mentir. Ele havia prometido, ele cumpriu. Houve grande alegria e satisfação. Fizeram cultos, ofereceram sacrifícios, celebraram ao Senhor. Esdras conclui o capítulo dizendo que Josafá fez o que era agradável ao Senhor Deus, assim como seu pai Asa, e guardou os mandamentos. Contudo, voltou a cometer um velho erro. Fez uma aliança que não agradou ao Senhor, com Acasias, rei de Israel, que tinha uma vida ímpia. Construíram navios juntos, mas quando foram colocados no mar, a frota inteira afundou, por causa do juízo de Deus. Então eu quero dar destaque para 4 versículos aqui. O versículo 12, que inclusive nós não lemos. Esses 4 aqui nós não lemos, mas vale a pena ler isoladamente. Então o verso 12 diz: ó Deus, não temos força para resistir a esta grande multidão. Simplesmente não sabemos o que fazer. Porém, nossos olhos estão em ti. Então, quando ele dependeu do Senhor, quando ele obedeceu, ele teve vitória, Josafá. Mas nos versos 35, 36 e 37, a gente vê a queda dele, onde ele caiu. E isso é importante também. Porque hoje o reino é o nosso coração, que vai nos levar ao reino eterno de Jesus Cristo. É o nosso coração, é o nosso arrependimento. Então é importante a gente ver onde um líder acerta e onde ele erra. Na história de uma nação, na história de um povo. Rela de Calabás. No 35 diz: depois disso Josafá, representa Judá, se aliou com Acasias, que tinha o reino de Israel, que era Jerusalém, né? Com a sede em Jerusalém. E procedeu. Então ele se aliou com Acasias e procedeu impiamente. No 36, se aliou com ele para construírem navios que fossem a Tarsis, e os construíram em Ezion-Geber. 37 e último versículo de 2 Crônicas 20. Então Eliezer profetizou contra Josafá, dizendo:
o profeta. Porque te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Ou seja, irmãos, se perdeu ali. Tudo que ele fez de bom, aquela batalha que o Senhor deu na mão deles ali, Judá teve uma vitória maravilhosa, botou tudo a perder por causa de alianças erradas. E eu tirei essa palavra orando por um grande ministério brasileiro, onde eu não vi a coerência entre o que eles estavam prometendo ali, dizendo que era da parte do Senhor, e não me desceu. E eu falei, Senhor, em que período eles estão desta palavra? E o Senhor me disse no final, quando Josafá, que foi o líder deles ali de Judá, se corrompe, entra em alianças erradas. Ele sabia. Gente, o pecado só é contado quando você faz sabendo, você sabe que vai ter consequências, mas você não consegue tomar a decisão que vai agradar a Deus. Então, essa é a lição de hoje. Cuidado, porque assim como Deus pode te dar uma grande vitória, se você não caminhar depois desta vitória retamente, obedientemente, você vai cair. Não entre em aliança com ímpio. Não vai construir navio que não é do agrado do Senhor. Porque o navio vai afundar. Simples assim, irmãos. Mensagem profunda, mensagem madura. Tem que estar maduro na fé para entender isso. Para pregar isso, então, tem que ter vivido, viu? Então, que assim como eu tenho vivido experiências tremendas, fruto da minha obediência com o Senhor, que vocês também possam viver. Que vocês dependam sim na batalha, mas também na bonança. Porque é muito fácil depender de Deus na hora que tudo vai mal. Se humilhar, ficar humilde ali. Mas e na bonança? Será que você vai conseguir dizer não para alianças erradas? Na bonança, é aí que mora o perigo. Meus amados, Jesus conseguiu. Então, se ele conseguiu, ele foi o nosso exemplo em tudo quando esteve em carne nesta terra. Se ele conseguiu, nós também vamos conseguir. Amém? Fiquem com Deus, shalom, a paz do Senhor. Espero que tenha edificado a vida de vocês mais essa experiência que eu tive com o Senhor Deus na palavra, na Bíblia.